Olá, senhores, boa noite. Boa noite, Jéssica Coimbra, Kícia Gabriela e Raquel Prazeres. Boa noite, as senhoritas. Eu imagino que uma das dúvidas que vocês venham a ter, eu já fui muito indagado sobre isso hoje, seja a respeito da prova, naturalmente. Tem circulado aí uma comunicação institucional a respeito da prova, mas eu ainda não defini a prova, não fiz a prova. Conforme a prova seja elaborada, eu vou avisar aos senhores no grupo que nós temos. A Raquel nem queria pensar sobre isso, é isso. Mas eu tenho, enquanto professor, até o dia 6 de novembro, sexta-feira agora, quer dizer, vou ter que fazer uma porção de prova em cima da hora. Eu queria até começar hoje, mas não deu tempo. As coisas na procuradoria estão enroladas um pouco. Mas eu pretendo começar a fazer as provas amanhã. E aí, cada uma das turmas, eu vou fazer igual a P1, vou criar uma atividade no AVA e os senhores serão avisados, tanto pelo sistema quanto por mim. Eu, por hora, não posso falar, justamente por esse motivo evidente, que a prova não está pronta. Tá? Provavelmente, então, nós vamos falar melhor sobre a prova na próxima semana. Apesar de que eu não vou ter muito o que falar, os senhores já vão ter visto a prova, vai ser aquilo que eu tenha colocado lá. Mas eventual dúvida, certamente possam surgir, somente surgirão após os senhores terem acesso à prova. Então vamos seguir, eu não fiz a prova ainda, como eu venho dizendo, e vou me dedicar a isso nessa quarta, nessa quinta e nessa sexta. Ok? Vamos lá. Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, processo nos tribunais, nós vamos passar a tratar dos recursos em espécie. Nós terminamos no último encontro o estudo da teoria geral dos recursos. Vimos, dentre diversos tópicos, os conceitos e características dos recursos, os princípios dos recursos, os efeitos dos recursos, os requisitos ou pressupostos de admissibilidade dos recursos, recurso adesivo. Pois bem, terminamos então a teoria geral dos recursos. Vamos começar, a partir desse encontro de hoje, a tratar, portanto, dos recursos em espécie. E nos recursos em espécie, nós passaremos a ver, portanto, cada uma das espécies de recurso. Nós falaremos desta feita em item de número 1, a apelação que está prevista entre os artigos 1009 a 1014 do CPC. Item de número 2, falaremos do agravo de instrumento. Agravo de instrumento que está previsto entre os artigos 1015 e 1020 do CPC. Falaremos, item de número 3, do agravo interno. Agravo interno está previsto no artigo 1021. Me perdoem. Item de número 4, embargos de declaração, está previsto nos artigos 1022 a 1026. Quinto recurso que nós veremos, recurso ordinário constitucional, também chamado carinhosamente de ROC, são as suas siglas, ROC. O recurso ordinário constitucional, que tem previsão nos artigos 102, inciso 2º,
105, inciso 2º da Constituição Federal e dos artigos 1027 e 1028 do CPC. Ok. Recurso de número 6, o recurso extraordinário para o STF, com previsão no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal e nos artigos 1029 a 1035 do CPC, recurso de número 7, o recurso especial com a previsão normativa parecida. Artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal e artigos 1029 a 1035 do CPC. Aí nós trataremos, não é bem um recurso autônomo, vou botar então item 7.1, a sistemática dos recursos repetitivos. Recursos repetitivos, artigos 1036 a 1041 do CPC. Item 8, agora sim é uma previsão recursal autônoma. Item 8, o agravo em recurso extraordinário ou especial. Esse tem a previsão no artigo 1042. E, por fim, o nono e último recurso são os embargos de divergência. Embargos de divergência, artigos 1043 a 1044 do CPC, e aí acabou o CPC. Do 1045 em diante é a previsão das disposições finais e transitórias do CPC. Então, senhores, essa é uma apresentação, portanto, aos recursos em espécie. Nós passaremos a ver a partir de agora. Vamos começar naturalmente pela apelação, item de número 1, o primeiro. Mas nós vamos falar sobre apelação já já. Naturalmente, nós não temos 9 aulas disponíveis. Então, eu imagino que uma primeira questão que esteja à mente dos senhores seja a seguinte: como é que vai ver tudo isso? Bom, tem alguns recursos que nós vamos precisar de uma aula para cada um deles. É verdade. Tem outros que você analisa numa mesma aula, 2, 3, 4 recursos em conjunto. Então, é por conta desse fator que é possível que a gente possa concluir o conteúdo vendo pelo menos os recursos. É o que eu me proponho minimamente aqui fazer com os senhores, tendo analisado tudo que nós já vimos aqui durante o semestre, e fechar a análise quanto à atuação dos tribunais, o processo nos tribunais, vendo pelo menos bem delimitado a atuação recursal. Certo? Então, senhores, vamos passar ao estudo da apelação. O primeiro recurso que nós passaremos a analisar, portanto, é a apelação. A apelação que tem previsão entre os artigos 1009 e 1014 do CPC. Quando do estudo da apelação, nós vamos até precisar adiantar minimamente que seja o estudo do agravo de instrumento, como eu vou explicar para vocês. Mas nós vamos estudar detidamente, no restante desse encontro de hoje, os artigos 1009 ao 1014, passando ainda por um artigo ou outro, fora desses 5 dispositivos que são dedicados à apelação. A apelação, meus amigos,
num primeiro item, vamos assim dizer, no primeiro aspecto histórico, eu posso lhes dizer que a apelação ela foi o primeiro dos recursos previsto no sistema processual. Durante muito tempo, realmente o único recurso existente. A origem terminológica, a origem histórica dessa denominação, a apelação a esse recurso, ela se referia mesmo a uma menção ao juízo divino. A parte apelava ao juízo divino do imperador. No sistema monárquico de Estado, o Estado era um Estado personalista, né? Os senhores sabem bem. Lembrem-se do rei Luís XIV, que dizia, tinha aquela célebre frase, L'État c'est moi, o Estado sou eu. E aí, claro que o desempenho da função jurisdicional não era desempenhada pelo rei. Então, ele teria que proferir sentença em todos os conflitos que tivesse no reino, você imagina? Naturalmente, o rei delegava a função de prestar jurisdição, de resolver os conflitos de interesses aos juízes, que era por ele nomeado, aos pretores, como se chamavam à época, e esses juízes, os pretores, eles atuavam por delegação do rei. Até nós veremos, nós já estudamos dentre os efeitos do recurso, o efeito devolutivo, o recurso que tinha à época, que era a apelação, nos permite tratar nesse aspecto histórico da denominação do recurso como apelação e da denominação do efeito devolutivo. O que nós temos aqui que relembrar sobre o efeito devolutivo que nós já falamos? Por meio da interposição do recurso, devolvia-se ao rei o exercício da jurisdição. Daí se falar desse efeito devolutivo. A jurisdição era um atributo do rei. O Estado era representado no rei. E ele delegava a função para os pretores. Quando na interposição do recurso, não era o próprio julgador, não era o próprio pretor quem iria julgar o recurso. Em alguns reinos poderia ter uma corte, em outros era o próprio rei mesmo quem julgava. E nessas situações devolvia-se, portanto, seja a um órgão colegiado, dentro da corte do rei, seja a própria figura personificada do rei, devolvia-se a ele a atribuição de julgar. E o recurso que fazia com que se devolvesse ao rei a atribuição de julgar, o recurso tinha o nome de apelação. Porque os súditos, partes, apelavam ao juízo divino do rei. Os senhores devem se lembrar bem que o fundamento de legitimação, o fundamento de justificação teórica, né? Não seria nem teórica, não tinha, né? A razão, domínio da razão, mas o fundamento de existência da monarquia, do absolutismo, era a ideia, baseada na fé, a ideia de que o rei era representante de Deus na Terra. Então ele era o enviado de Deus, por isso que ele era o rei, podia ter toda a concentração de poderes, dentre elas julgar. Então, a parte que teve uma decisão e não gostou, a decisão de um oficial, um servo, um agente do rei, ela apelava, portanto, ao juízo divino do rei. Por conta desse atributo histórico, veja, eu recordo aos senhores, a apelação foi o primeiro recurso previsto na história do processo. E durante muito tempo, o único recurso previsto. Por conta desse atributo é que se costuma dizer que a apelação é o recurso por excelência. O recurso por excelência. Se você quiser representar bem a ideia de recurso, no que consiste o recurso? Apelação. Melhor representaria a ideia de recurso, ainda mais no sentido de recurso ordinário, perante um tribunal ordinário, para você rever provas. O que melhor representaria isso seria a apelação. Daí se chamar recurso por excelência. Uma outra forma de se referir a esse aspecto histórico, a essa ideia de que a apelação é o recurso por excelência, costuma-se dizer também que a apelação é o recurso ordinário padrão. Recurso ordinário padrão. Aqui já é importante que a gente trace uma linha distintiva
Dentro desse recurso ordinário padrão, eu vou tratar do que significa. O recurso nós já estudamos, né? O que significa o termo ordinário, o que significa o termo padrão. O que significa dizer recurso ordinário? Porque nós teremos uma outra categoria, até coloquei ali em cima para os senhores, olha o item de número 6, recurso extraordinário. O recurso extraordinário ele pode ser entendido como um gênero ou como uma espécie, mas veremos isso no momento próprio. Mas tem uma linha distintiva, pela própria terminologia já é possível intuir isso, que separa e coloca de um lado o recurso ordinário e do outro lado o recurso extraordinário. O que diferencia recurso ordinário de recurso extraordinário? Recurso ordinário, senhores, é aquele perante o qual se busca um acertamento quanto à justiça da decisão, a correção da decisão. Pelo recurso ordinário, se busca analisar se o julgador inferior, né, quando do desempenho da função revisional do recurso, se investiga se há necessidade de reforma ou de invalidação, dito de outra forma, se o julgador adquem julgou de um modo correto, ou se há alguma necessidade de reforma ou invalidação. Pelo recurso ordinário, se empreende, portanto, uma análise completa das alegações, das provas discutidas no processo. Esse é o recurso ordinário. O recurso ordinário é um gênero, é uma categoria. Você inclui ali a apelação, o agravo interno, o agravo de instrumento, dentre vários outros que nós veremos. O recurso ordinário, por excelência, como eu lhes disse, é a apelação. Por meio da apelação, você busca reanalisar, reavivar o processo como um todo, do começo ao fim, e ver se o juiz de primeiro grau julgou de modo correto ou não, a depender do que a parte pediu, ou a reforma ou a invalidação. Como nós já vimos nos vícios que se podem alegar por meio do recurso, né? E os resultados possíveis de se obter por meio de um recurso. Recurso ordinário. Já a categoria dos recursos extraordinários, que se contrapõem ao recurso ordinário, os recursos extraordinários não têm essa lógica de atuação de justiça no caso concreto, de reanalisar o processo como um todo. Não. Recurso extraordinário são recursos julgados pelos tribunais superiores, tem como espécies recurso extraordinário e recurso especial. Percebam bem, portanto. Recurso extraordinário pode ser gênero, recurso extraordinário pode ser uma espécie. Quando você fala RE, recurso extraordinário cabível perante o STF, é uma espécie. Recurso extraordinário lato sensu é essa contraposição em relação ao recurso ordinário. E dentro do recurso extraordinário lato sensu, em sentido amplo, você coloca o recurso extraordinário, o recurso especial, você coloca os embargos de divergência. São os recursos cabíveis perante os tribunais superiores. E nesses recursos cabíveis perante o tribunal superior, dos tribunais superiores, o que se busca não é um ajustamento, uma justiça em relação ao caso concreto. Os tribunais superiores buscam uma proteção do ordenamento jurídico. Seja uma análise quanto a uma violação da Constituição Federal, o STF, ou da norma infraconstitucional, STJ. Nos recursos extraordinários, o critério é objetivo e não subjetivo. Não se investiga nos recursos extraordinários se foi feita justiça ou não no caso concreto. O que se busca analisar é se houve ou não ofensa ao direito objetivo. A perspectiva é diferente. E é isso que contrapõe muito claramente recurso extraordinário de recurso ordinário. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com os senhores. E por que se diz que a apelação, que é um recurso ordinário, realmente é a apelação, é uma espécie de recurso ordinário? Por que a apelação é o recurso ordinário padrão? E a gente encerra essa parte introdutória sobre a apelação. A apelação é um recurso ordinário padrão porque ela é regulamentada de modo exaustivo. O Código de Processo Civil
atribui uma regulamentação exaustiva à apelação. De modo que o procedimento previsto para a apelação são os dispositivos que constam ali, são aplicáveis de modo subsidiário aos outros recursos. Isso que significa dizer que a apelação é o recurso ordinário padrão. Assim como nós temos na tutela cognitiva o procedimento comum, que no Código de 73 também era chamado de procedimento ordinário, e esse procedimento ordinário, lá em 73, que agora é chamado de procedimento comum, artigo 318 ao artigo 508, o 318, parágrafo único, artigo 318, parágrafo único, prevê que as regras sobre o procedimento comum, lá na tutela cognitiva, da petição inicial até a sentença, são aplicáveis de modo subsidiário aos procedimentos especiais, aos outros procedimentos que não são procedimento comum. Por quê? Porque esse procedimento comum, ele é regulado de modo exaustivo. Já falamos sobre isso. Aqui, nos recursos, é a mesma lógica. A apelação tem aplicação subsidiária porque o legislador gastou bastante tinta com ela. Explicou de modo pormenorizado quanto aos efeitos. Então, o legislador regulamentou de modo exaustivo. Isso faz com que a apelação seja o recurso ordinário padrão. Okay? Com isso, a gente encerra essa primeira parte quanto à apelação. Vamos seguir. Tem ainda mais coisa para ver. Chegou mais gente aí. Chegou bem mais gente, o quórum está maior. Tá tudo bem com os senhores? Alguma dúvida até aqui? Pode seguir. Eu falei mais cedo, suponho que uma das dúvidas que muitos dos senhores tenham seja sobre a prova. Eu não tenho, por enquanto, nada para falar sobre a prova, pelo simples fato de que eu não fiz a prova ainda. Tá? Quando eu tiver com a prova feita, eu darei ciência aos senhores, especialmente pelo grupo do WhatsApp. Eu imagino que os senhores sejam também avisados pelo sistema. E depois eu, além do sistema avisar, eu vou avisar no WhatsApp e depois a gente conversa na aula subsequente. Okay? Vamos seguir então aqui com a nossa nada mole vida, tratando aqui da apelação. Atenção agora, senhores. Vamos lá. O segundo tópico que nós temos que ver sobre a apelação diz respeito ao seu objeto. Então, objeto da apelação. Quanto ao objeto da apelação, senhores, tem uma previsão, uma informação que era a regra, uma informação tradicional, que é mais simples, bem mais simples dos senhores entenderem. Vou apresentar essa regra e algumas previsões excepcionais, a gente supera. E nós vamos ver que com o Código de 2015 nós passamos a ter uma nova previsão sobre o objeto da apelação. Foi aqui nesse ponto que surge aquele momento que eu falei que vai ser até necessário que a gente dê um pulinho lá no agravo de instrumento, para que nós tenhamos uma mínima noção. Claro que não vai ser aula hoje de agravo de instrumento, nós vamos ter aula hoje só de apelação. Não vamos misturar as coisas aqui. Pelo menos não vamos misturar muito, mas misturar um pouco não tem como fugir. Todos vão entender o porquê. Vamos devagar. Quanto ao objeto da apelação, como eu lhes disse, eu tenho uma informação inicial, tradicional no direito brasileiro. É essa que eu vou dizer aqui para os senhores. O objeto da apelação é a sentença. De onde que eu estou tirando isso? Do artigo 1009, no seu caput. Artigo 1009, caput. Da sentença cabe apelação. Como eu lhes disse, essa é uma regra, esse é um dispositivo tradicionalíssimo no nosso ordenamento jurídico. Desde sempre, o objeto da apelação foi a sentença. E nós sempre tivemos um dispositivo congênere a esse aí. Mudava só a numeração. Mas sempre se afirmou que da sentença cabe a apelação. Sempre coube.
e continua cabendo. O que mudou é que não é apenas a sentença que é o objeto da apelação. Mas vamos deixar essa novidade, o que mudou, logo mais para diante. Vamos, por hora, nos concentrarmos aqui na sentença, que é a parte mais fácil. Tradicionalmente, como eu lhes dizia, historicamente, o nosso CPC, o nosso sistema processual, o nosso Código de Processo Civil, sempre atribuiu sentença, a decisão de natureza de sentença, um recurso, o recurso de apelação, como a via de impugnação. Sempre foi assim, e continua sendo assim. Nós estamos vendo, eu estou indo aqui da sentença para apelação. Sentença é impugnável para apelação. Depois nós vamos fazer a volta. A apelação só serve para impugnar a sentença, aí vai embananar um pouquinho mais. Mas da sentença cabe apelação. É uma regra de ouro, clássica e tradicional no nosso ordenamento. Agora, mesmo essa regra de ouro, será que ela não comporta exceções? Sim, ela comporta exceções. Eu vou apresentar aqui para os senhores algumas exceções que é interessante que os senhores tenham em mente, e nós até já mencionamos aqui no curso do semestre. Quer ver? O artigo 34 da LEF, Lei 6.830 de 80, Lei 6.830 de 80, ele prevê o cabimento em face de um tipo específico de sentença o recurso dos embargos infringentes. Embargos infringentes. Lei de execução fiscal é algo que os senhores estudarão em Processo Civil 4. Não quero me perder aqui. Essa hipótese específica é para execução fiscal de até 50 OTN. É absolutamente excepcional essa hipótese na prática. Mas é uma previsão ainda vigente no nosso ordenamento jurídico. Eu fiz essa ressalva com os senhores quando tratamos do princípio da taxatividade, da legalidade estrita. Em geral, as pessoas falam por aí que não existe mais embargos infringentes. Eu sempre faço a ressalva, não existe mais embargos infringentes no CPC. No CPC de 73 tinha um recurso que se chamava embargos infringentes. No CPC atual não existe embargos infringentes. O que não significa dizer que no ordenamento jurídico todo não exista. Existe. O artigo 34 da LEF prevê os embargos infringentes. Embargos infringentes cabíveis em face de uma sentença. Então, naquele caso específico, muito específico lá, você vai ter uma sentença e não vai caber apelação. Vai caber embargos infringentes. Então, olhando da sentença em direção a qual recurso cabível, a sentença prevista no artigo 34 da LEF não é desafiada por apelação. É desafiada por embargos infringentes. A segunda hipótese excepcional, clássica, o artigo 41 da Lei do JEC. A Lei do JEC é a Lei 9.099 de 95. E esse artigo 41 prevê o chamado, na prática, recurso inominado. Recurso inominado, porque a lei não trouxe o nome dele. Em geral, a lei prevê o tipo de decisão, o recurso cabível e dá o nome ao recurso. Como nós vimos ali, uma série de recursos. Agravo para lá, agravo para cá, embargo de um jeito, embargo do outro jeito, apelação. A lei dá nome aos recursos. Nesse caso, a lei não deu. No artigo 41 da Lei 9.099 de 95, o legislador previu que da sentença proferida no juizado especial cabe recurso. Cabe recurso? Cabe recurso. Qual recurso? É um recurso sem nome. Cabe recurso sem nome, que a prática chama de recurso inominado. Entre aspas. A lei não chama de recurso nominado. É a prática. É a praxe forense que assim o faz. Então, diante de uma sentença proferida nos juizados, qual é o recurso cabível? É recurso. Recurso sem nome, recurso inominado. Um outro exemplo é o artigo 100 da Lei de Falência, que é a Lei 11.101 de 2005. Um caso louco. O artigo 100 da Lei de Falência prevê o cabimento de agravo de instrumento. Agravo de instrumento em face
de uma sentença. Eu sei que nós não vimos agravo de instrumento ainda. Eu falei que nós não vamos ver hoje, vamos ver na próxima aula. O agravo de instrumento ele é cabível para impugnar algumas decisões interlocutórias. É uma divisão clássica que você faz assim, ó. Desde sempre, no nosso ordenamento, não estou falando nem do CPC de 2015, tá? Uma divisão clássica. Sentença, você impugna por apelação. Decisão interlocutória, você impugna por agravo. Aí depois nós vamos aperfeiçoar isso melhor. Tá? Na lei de falência, nós temos também a previsão do cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória. A lei de falência. Nós temos também a previsão de apelação em face de sentença. Então, nós temos uma hipótese específica que o legislador achou por bem prever o cabimento de um cabimento de agravo de instrumento em face de uma sentença. É um caso absolutamente sui generis e excepcional no nosso ordenamento. Qual é essa hipótese? Para explicar minimamente aqui. Eu mencionei isso esse semestre para os senhores. Os senhores terão um período inteiro para tratar sobre lei de recuperação judicial e falência. Vão ver melhor isso lá. Mas o procedimento falimentar, ele é um procedimento excessivamente burocrático. Nós temos uma fase chamada de fase pré-falimentar, onde se analisa os requisitos da falência. Nós temos uma fase falimentar, que é quando você apura os haveres e paga os devedores, os credores. E temos uma fase pós-falimentar, que é a apuração de crime de falência. Depois da sentença que determina a falência, quando começa, portanto, a fase falimentar, é onde, na verdade, vai começar a ter mais problema, vai ter mais trabalho. É onde mais vai dar trabalho ao juízo. Porque antes, era uma análise de teses jurídicas, você tinha que discutir ali legitimidade, hipótese de cabimento ou não da falência. Jurisprudência atrás da solução, doutrina, o juiz vai analisar e vai julgar. Se o juiz determinar a sentença, se o juiz determinar por sentença a quebra, aí é que nós teremos bastante coisa para fazer. Geralmente a sentença põe fim ao procedimento, né? Essa é um procedimento diferenciado, um procedimento especial. Nesse caso, após a sentença, tem muita coisa para fazer, mas muito mesmo. O que o legislador disse? Como nós sabemos que tem muito enredo, tem muita água para passar embaixo desse rio ainda, como nós veremos aqui adiante, a apelação ela tem o efeito suspensivo. Se fosse cabível a apelação dessa sentença que determina a quebra, a sentença não teria efeito, não teria tido quebra nenhuma, os autos iam subir para o tribunal, ia levar 1, 2, 3, 5 anos, e a quebra ia ficar paralisada em suspenso. O que pensou o legislador? Aqui eu vou inverter, vou tratar de um modo diferente. O juiz determinou a quebra. O processo fica aqui embaixo, o juiz toca pau nesse processo, vai fazendo. A parte pode recorrer? Pode, mas recorre por agravo de instrumento, sobe para o tribunal e não tem efeito suspensivo. Nós veremos que o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Acaba que esse raciocínio do porquê da lei, do porquê dessa sistemática da lei, eles vão compreender melhor quando terminarem de analisar os recursos como um todo. Eu acabo colocando aqui a carruagem na frente do boi para explicar para vocês. Então, eles têm que saber aqui por hora que essa é uma hipótese excepcional. No artigo 100 da Lei de Falência, tem uma previsão de uma sentença que não é impugnável por apelação. A sentença que é impugnável por agravo de instrumento e o porquê eu tentei mostrar para vocês agora. E também, como eu mencionei ainda agora ali para os senhores nos recursos cabíveis, mas não expliquei de onde vem. No artigo 105, inciso 2º, a linha C da Constituição Federal, e no artigo 1027 do CPC, nós temos a previsão de uma sentença que é impugnável por ROC. ROC é como se chama carinhosamente o recurso ordinário constitucional. Aí nós veremos no momento próprio, é um recurso muito excepcional, muito sui generis, em que você transforma os tribunais superiores em tribunais ordinários. Então, há quem chame também o ROC de apelação constitucional. Apelação com previsão constitucional. Não é apelação, né? Porque no recurso prevalece a legalidade estrita.
O nome é recurso ordinário constitucional. Chamam aspas de apelação constitucional. Importa saber aqui, nessa hipótese do artigo 105, inciso 2º, linha C, nós teremos uma sentença que não cabe apelação. Cabe recurso ordinário constitucional para o STJ. Essa é a hipótese. Ok? Então, veja, nós temos essa regra de ouro clássica, tradicional, histórica no nosso direito brasileiro. Da sentença cabe apelação. Mas sempre que você tem uma sentença, vai caber sempre apelação? Não. Essa é uma regra de ouro, clássica, histórica, no CPC. Procedimento comum, na imensa maioria dos casos. Mas em procedimentos especiais, diferenciados, nós temos a previsão aqui e ali de um outro recurso, mesmo que você tenha uma sentença. Essa era a primeira fase. Essa era a primeira parte. Parte mais fácil. Mas com o Código de 2015, como eu lhes disse, a sentença deixou de ser o único objeto da apelação. Então, vejam, eu disse, da sentença, olhando qual recurso cabível, tirando as exceções, se não for uma hipótese excepcional, recebestes uma sentença, é recurso cabível, apelação. 1009 caput, não sendo hipótese excepcional, estando no CPC, 1009. Apelação. Então, daqui para lá, a sentença para o recurso. A sentença cabe apelação. Agora, inverte a rota. Do recurso para a decisão. A apelação serve para impugnar apenas sentença? Não. O objeto da apelação deixou de ser um objeto único, como classicamente, historicamente o foi. A apelação, senhores, com o Código de 2015, passou a impugnar também algumas decisões interlocutórias. E, naturalmente, nós temos que entender que algumas decisões interlocutórias são essas. Não são todas. São algumas. Eu não coloquei ali decisões interlocutórias, ponto, parágrafo. Fiz questão de colocar algumas decisões interlocutórias e algum motivo deve ter para isso. A previsão encontra-se no artigo 1009, parágrafo 1º. No caput, nós já vimos a regra clássica que a apelação impugna a sentença. A sentença é impugnável por apelação. No parágrafo 1º, vejam, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou as contrarrazões. Vamos devagar. As questões resolvidas na fase de conhecimento. O que essa parte aqui quer dizer? As questões resolvidas na fase de conhecimento. As questões que são resolvidas durante o curso da fase de conhecimento, na tramitação do procedimento, não colocaram fim ao processo. A decisão que coloca fim ao procedimento é a sentença. Vejam lá o 203, parágrafo 1º. E a sentença está no caput. Então, essa questão resolvida na fase de conhecimento são as questões resolvidas incidentalmente na fase de conhecimento. São as decisões interlocutórias. Essas questões são resolvidas por decisões interlocutórias. A distinção entre sentença e decisão interlocutória é muito importante nesse passo. E eu trato isso com os senhores durante quase todo o semestre. Sentença encontra-se no artigo 203, parágrafo 1º. Decisão interlocutória encontra-se no artigo 203, parágrafo 2º. Muito resumidamente, claro que eu não vou poder transformar esse encontro de hoje. Nós temos uma infinidade de coisas para ver.
em natureza de decisões, em classificação dos provimentos jurisdicionais. Não é essa a minha ideia. A sentença é uma decisão que tem a aptidão de colocar fim ao procedimento. A decisão final. A própria parte final do parágrafo 1º do 1009 fala apelação eventualmente interposta contra a decisão final. A decisão final, sentença. O próprio caput disse que da sentença cabe a apelação. Já a decisão interlocutória está lá no parágrafo 2º do 203. É toda decisão que não é sentença. Porque sentença é uma decisão que coloca fim, que tem a aptidão de colocar fim. E a decisão interlocutória é só decisão, não é sentença. Logo, é uma decisão que não coloca fim. A decisão interlocutória é uma decisão proferida no curso do procedimento, de modo incidental. Isso que, com outras palavras, implicitamente, está contido nessa primeira parcela do dispositivo que eu lhes trouxe. As questões resolvidas na fase de conhecimento, vou continuar. Se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento. Vou aqui dividir como se fosse uma segunda parte desse dispositivo. Vou lá botar uma aspas aqui. Ó. Se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento. Nós já definimos, nós estamos diante de uma decisão interlocutória. Sentença está no caput. Aqui no parágrafo 1º, nós estamos diante de uma decisão interlocutória. Uma decisão proferida no curso do procedimento. E aí, qual é o recurso cabível? É aqui que está o drama. Depende. Não dá para saber assim, só falando o que eu falei, decisão interlocutória, ponto, não dá para saber. Por quê? Porque o Código de 2015, meus amigos, aqui é que está o cerne da questão. O Código de 2015, ele modificou o regime de preclusão das decisões interlocutórias. No Código de 73, como eu lhes falei, sentença era impugnável por apelação, só. Decisão interlocutória era impugnável por agravo, só. Inicialmente era agravo de instrumento, para tudo quanto é caso, lá no Código de 73. Depois criaram um tal de um agravo retido, nem todos subiam para o tribunal, alguns ficavam retidos nos autos, como o nome intui, né? Indica. Era um agravo que ficava retido. Mas a parte tinha que recorrer imediatamente. A parte tinha que manifestar seu descontentamento dentro do prazo, logo após intimada da decisão interlocutória. É justamente esse o ponto que se pretendeu mudar. O Código modificou o regime de preclusão. Percebam que depois ele vai falar o dispositivo ali, ó, não são cobertas pela preclusão. Nós estamos diante de caso em que nós teremos uma decisão interlocutória que não vai caber agravo de instrumento se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento. Agravo de instrumento é outro recurso. Você tem uma decisão interlocutória, você não pode recorrer nesse momento de imediato. Não chegou a sentença para você apelar e você não pode agravar de instrumento porque não está no 1015, como nós veremos. Não é a hipótese de agravo de instrumento. O que você vai fazer? O que o legislador quer que você faça? Você não vai fazer nada. Por que você não vai fazer nada? Porque o seu momento inicial da contagem do seu prazo não começou a ocorrer. É isso que significa aquela outra parte ali, ó, não são cobertas pela preclusão. Como assim? Vai ter uma decisão que eu não vou poder recorrer? Eu até mencionei que isso pode acontecer. O duplo grau de jurisdição não é uma garantia constitucional, apesar de sua importância. Mas não é isso que acontece aqui no caso, não. O que nós temos aqui, o que se deu aqui foi um diferimento, uma postergação do momento da impugnação. Você não pode recorrer nesse momento. Mas você vai poder recorrer um dia, quem sabe, no momento próprio. E que momento próprio é esse? É a parte final do dispositivo. Se você for interpor apelação contra a sentença. Ou se você for interpor uma contra-razão contra a apelação da outra parte. Então vamos voltar deu um apanhado geral. Vamos voltar essa segunda parte aqui. Ó. A primeira parte, nós definimos que estamos diante de uma decisão interlocutória. Segunda parte, se a decisão interlocutória, a seu respeito, não comportar agravo de instrumento. Agora eu vou dar uma voltinha.
coisa pouca. Vamos lá no 1015. E no 1015, nós temos uma previsão. Eu não vou trazer muita coisa, não. Vou fazer só os 2 primeiros incisos. Olha a previsão do 1015. Vou colocar parênteses indicando que tem mais coisa. Como nós veremos. Ó, cabe agravo de instrumento, outro recurso, contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Não é toda a interlocutória. Cabe agravo de instrumento sobre essas interlocutórias aqui. Ele traz um rol. Cabe sobre essa aqui. Cabe sobre essas. Se houver previsão expressa em lei de agravo de instrumento, você pode agravar de instrumento. E se não houver previsão em lei, o que você faz? No momento da decisão, você não faz nada. Não faz nada porque não cabe agravo de instrumento. E você só pode apelar quando vier a sentença. Veio uma decisão agora que eu pedi, sei lá, para produzir prova. A decisão não me deixou produzir prova. A decisão que inadmite a produção de prova não está no 1015. Você não pode agravar. Não cabe agravo de instrumento. Só vai caber agravo interno, não cabe recurso especial, não cabe recurso extraordinário, não cabe nenhum outro. O que você poderia cogitar? Levar para o tribunal por uma apelação. Só que a apelação, olha o caput do 2009. A apelação serve para impugnar a sentença. Da sentença cabe a apelação. Você vai poder um dia apelar, quem sabe, quando você tiver uma sentença. Nesse momento, você está num limbo. Você não pode apelar porque não veio a sentença ainda. Você não pode agravar de instrumento porque não está no 1015. Então não posso fazer nada. É isso. É exatamente isso. Você não pode fazer nada. Mas você não pode fazer nada nesse momento. Não é que você não tenha o que fazer nunca. Você não pode fazer nada nesse momento. Vejam. A segunda parte é essa. Decisão interlocutória que não cabe agravo de instrumento. Essa decisão interlocutória que não cabe agravo de instrumento, e tem 3 aqui, eu vou destacar para os senhores, não são cobertas pela preclusão. Preclusão, o que significa preclusão, senhores? A perda, a possibilidade de se praticar um ato processual. Nesse caso, não se deu preclusão. Por que não teve preclusão? Porque nem começou a contar o prazo. Preclusão temporal, preclusão lógica, preclusão consumativa. Não ocorreu preclusão porque você não podia praticar o ato porque nem começou a contar o prazo. Então, já passou. A decisão tem mais de 1 mês, tem 2 meses, tem 6 meses. Não tem problema. A lei está te dizendo que você não tem o que fazer. O seu prazo vai começar a contar da sentença, da decisão final. E quando você receber uma sentença, você vai pensar o que fazer. E esse pensar o que fazer, nós veremos já já o que é. Então, eles têm que saber isso, vamos devagar. O parágrafo 1º está falando de uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória que não está no 1015, logo não cabe agravo de instrumento. Se é assim, você não recorreu porque não podia recorrer. Você não pode ser penalizado. Se você não recorreu porque não podia recorrer, porque o seu prazo nem começou a contar, então não se pode cogitar de preclusão. Não são cobertas pela preclusão. E aí, como é que vai se dar, portanto, a impugnação? Para a gente encerrar essa primeira parte. A impugnação deve ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, a sentença, ou as contrarrazões. Por que a impugnação da decisão interlocutória ela é uma preliminar da decisão final do mérito? Quando você vai impugnar a sentença, você vai acabar olhando para trás no processo, portanto, você recebeu a sentença. Você tem interesse em recorrer da sentença. Você sucumbiu em alguma parte, como nós vimos. Então você vai apelar. Quando você for apelar, o que você tem que fazer? Olhar para trás no processo e ver se tem alguma decisão interlocutória que você não agravou porque você não podia agravar. Se esse fenômeno aconteceu, você vai poder recorrer daquela interlocutória lá do meio do processo, 6 meses atrás, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. Você vai poder recorrer dela no seu processo, na sua apelação. Porque o prazo começou a contar só agora. E por que isso é uma questão preliminar? Os senhores se lembram o que é preliminar? Preliminar, meus amigos. Preliminar é um tipo de questão prévia que pode impedir a análise da questão principal.
Sendo a questão principal do recurso a reforma ou a invalidação do recurso, pode ser que o mérito do recurso nem seja analisado. Por quê? Porque pode ser que o tribunal, ao apreciar a sua impugnação de uma interlocutória, pense naquele exemplo que eu dei que não deixou você produzir prova. Você está apelando e na apelação, numa questão preliminar, está dizendo que você perdeu o processo porque não te deixaram produzir prova. Isso é cerceamento de defesa, isso é violação ao contraditório, isso é uma garantia constitucional, tem que ser anulado o processo. Se ao analisar essa questão prévia, essa questão antecedente, esse error em procedendo, essa alegação de um vício no procedimento, se o tribunal lhe der razão, ele nem vai passar para análise do mérito. Por isso que é uma questão preliminar, é uma preliminar de mérito. Ele vai invalidar o procedimento e vai mandar o processo retroagir até aquele momento lá atrás. Por isso que se diz, com acerto, a interlocutória ela é tratada como uma questão preliminar de mérito. Então é o seguinte, no Código de 73, as decisões interlocutórias eram todas agraváveis. Em 73 raiz, em 1973, só tinha o agravo de instrumento. Depois, criou-se um outro agravo, que era o agravo retido. E aí subia pelo agravo de instrumento imediatamente o que era tido por urgente, e ficava retido, agravo retido, a parte tinha que recorrer, e ficava retido nos autos, o que não era tido por urgente. No Código de 2015, mantiveram-se o agravo de instrumento. Mas o agravo de instrumento não serve para impugnar todas as interlocutórias de modo genérico. E acabou-se com o agravo retido. Não existe mais agravo retido. Ou seja, se não couber agravo de instrumento, a parte não tem que agravar na hora para ficar retido. O que a parte tem que fazer é um absoluto e um sonoro nada. Ela realmente não tem que fazer nada, porque a impugnabilidade daquela decisão, a recorribilidade daquela decisão interlocutória não recorrível de imediato por agravo de instrumento, aquela recorribilidade foi diferida para futuro. Foi diferida para um momento futuro. Que momento futuro é esse? É a superveniência da sentença. Se foi diferida para o futuro, não há que se cogitar, portanto, em preclusão. Porque o termo inicial para impugnar essa interlocutória não foi agravável, não é agravável porque não está previsto em lei a recorribilidade de imediato. O termo inicial para recorrer dela pela apelação vai se dar da intimação da sentença. As decisões interlocutórias que não sejam impugnáveis por agravo de instrumento, tem uma menção feita ali em cima ao artigo 1015, a princípio, depois a gente vai aprofundar isso melhor. A princípio, o que não tiver no artigo 1015, você vai recorrer, não é que não possa recorrer, você vai recorrer. Aí você vai recorrer em preliminar de apelação ou em preliminar de contrarrazões. Ao interpor a apelação, ao impugnar a sentença mediante a apelação, a parte poderá impugnar também todas as interlocutórias que não sejam agraváveis de imediato. Isso, meus amigos, é um sistema diferente, é um sistema que demanda uma compreensão dos senhores, mas, ao fim e ao cabo, isso foi uma opção política do legislador. Né? O legislador ponderou interesses, realizou o juízo prévio de proporcionalidade e colocou, de um lado, a duração razoável do processo, do outro lado, a justiça, pela recorribilidade das decisões. E chegou à conclusão que era melhor restringir, diminuir a quantidade de decisões agraváveis. Porque, ao fim e ao cabo, o que se quer é diminuir que o processo fique paralisado ou seja interrompido. Porque mesmo que o agravo de instrumento, que é o recurso para impugnar a decisão interlocutória, 1015, mesmo que ele não tenha efeito suspensivo, como nós veremos, aliás, já vimos lá do artigo 995, os recursos, de modo geral, não têm efeito suspensivo. Mesmo que o agravo de instrumento realmente não tenha,
a parte pode obter por uma decisão do relator. E não é incomum também que se consiga obter o tal do efeito suspensivo ou iudices por uma decisão judicial. Então, quanto mais for cabível agravo de instrumento, de um lado você promove a maior chance de justiça e de acerto das decisões, do outro lado você gera um maior engessamento e acaba depondo contra a duração razoável do processo. Então, isso foi uma nítida escolha do legislador, mas evidentemente, diante de cada uma das decisões, só vai caber ora apelação, ora agravo de instrumento. Você vai ter que analisar de acordo com o caso concreto. É uma sentença, apelação. A não ser que seja uma daquelas hipóteses excepcionais, a sentença cabe apelação, artigo 1009. É uma decisão interlocutória, calma. É uma interlocutória, me conta mais. É interlocutória sobre qual matéria? Uma interlocutória sobre tutela provisória. Ah lá, 1015, inciso 1º. Decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória é recorrível de imediato por agravo de instrumento. Agrava agora, na hora. É uma decisão interlocutória sobre indeferimento de provas. Só coloquei o inciso 1º e 2º ali na tela para vocês. Se os senhores lerem todos os 13 incisos, os senhores verão que não tem ali nenhuma previsão de recorribilidade por agravo de instrumento de decisão que indefere a produção de provas, de modo geral. Então, essa é uma interlocutória irrecorrível de imediato. Ela não é recorrível por agravo de instrumento, mas ela pode ser um dia recorrida. Um dia recorrida quando? Quando sobrevier a sentença. Então, não é que da interlocutória vai caber qualquer recurso. Não. De cada interlocutória, de cada decisão, cabe um recurso apenas. Aliás, nós já falamos sobre isso. O princípio da unicidade, da singularidade, da unirecorribilidade. A Luana diz, professor, no 1015 tem um inciso que fala outros casos expressos em lei. Vi uma questão, a gente fala melhor sobre isso na aula de agravo de instrumento. Tá? Eu acabei de dar um exemplo aqui para os senhores, o artigo 100. O artigo 100 da lei de falência. Prevê o cabimento de agravo de instrumento em face de uma sentença. No caso excepcional. A lei falou que cabe agravo de instrumento, cabe agravo de instrumento. Nós veremos isso lá na aula de agravo de instrumento. Eu quero, por hora, aqui centrar e concentrar o estudo na apelação. Ok? Vamos lá. Vamos seguir aqui, meus amigos, então, tendo feito essa base, essa distinção básica entre os objetos da apelação, então, ainda seguindo nessa objeto da apelação, vamos ver as hipóteses possíveis. Porque, vejam, uma primeira hipótese. Uma primeira hipótese. É possível que haja interesse recursal na impugnação apenas da decisão interlocutória. Eu até agora falei o tempo todo para os senhores que quando vier uma sentença, você vai impugnar a sentença e vai aproveitar e vai olhar para trás no processo e vai impugnar a interlocutória, que lhe seja desfavorável. E, eventualmente, ele seja desfavorável. Mas será que a parte pode ter interesse em apenas e tão somente recorrer à interlocutória? Ela não recorreu da interlocutória lá no meio do processo porque ela não podia recorrer, porque não cabia agravo de instrumento. Sobreveio a sentença, ela ganhou na sentença. Ela não foi parte sucumbente. Ela ganhou na sentença. Então, ela não teria interesse em apelar. Ela não quer reformar a sentença. Mas, no curso do procedimento, ela recebeu uma multa processual. Quer ver um belo exemplo? Ela ganhou. Na tutela final, ela ganhou. Ela é autora. Foi julgado procedente o pedido dela. O réu foi condenado. Ela ganhou tudo. Só que ela não compareceu à audiência de conciliação e mediação.
Artigo 334, parágrafo 8º, 334, parágrafo 8º. O juiz lhe impôs multa. E ela achou injusto ter que pagar multa, porque ela apresentou lá um atestado, se não fui porque estava com Covid aqui, ó. O juiz falou, estou me lixando porque estou Covid, tinha que ter vindo com Covid, sem Covid, toma-lhe multa. Ela quer recorrer disso. Ela quer recorrer, não porque ela ganhou. Ela ganhou e quer continuar ganhando. Ela não quer mexer na sentença. Ela quer mexer apenas, e tão somente, na decisão interlocutória. Será que isso é possível? Será que a parte satisfeita com a sentença pode ter interesse em apelar, uma apelação, para impugnar uma decisão interlocutória que lhe foi desfavorável no curso do procedimento? E a resposta é sim. Se tem dúvida em sede doutrinária, há inclusive um enunciado, o enunciado de número 67 do CJF, enunciado da primeira jornada de direito processual, enunciado número 67 do CJF. É rara essa hipótese, é mais excepcional, mas é possível. Nós temos que ver aqui as possibilidades. É possível. A parte ganhou na sentença, a parte não quer mexer na sentença. Ela quer mexer só na interlocutória. Se fosse uma interlocutória que tivesse no 1015, ela agravaria. Como não está no 1015, ela não pode agravar. Se ela não pode agravar lá atrás e não pudesse apelar, nós teríamos uma denegação de acesso à justiça. Ela teria uma decisão e não poderia recorrer. Isso, em tese, é até possível. É possível que se tenha no ordenamento jurídico decisões irrecorríveis. Só que não foi esse o entendimento, não foi essa a intenção do legislador. Ele previu um recurso. O recurso foi a apelação. A apelação, quando vier a sentença. Foi como aconteceu nessa hipótese. Veio a sentença, a parte ganhou, mas ela tem interesse. Tem interesse que ela recebeu uma multa que ela não concorda. Okay? Vamos para a segunda hipótese. É possível se cogitar a impugnação de decisão interlocutória em contrarrazões à apelação. É possível se cogitar de impugnação de decisão interlocutória em contrarrazões de apelação. Porque a parte final do 1009, parágrafo 1º, nos traz. 1009, parágrafo 1º. As questões não resolvidas não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente seja interposta em face da sentença, ou nas contrarrazões. Você pode pensar nessa mesma hipótese. O cara que ganhou na sentença, a outra parte interpôs apelação, ele, ciente da apelação da outra parte, vai contrarrazoar a apelação e vai, nas contrarrazões, colocar sua impugnação à decisão interlocutória. Aquela primeira hipótese que nós vimos, portanto, pressupõe que a outra parte não teria recorrido. Se a outra parte recorrer, a solução fica pelas contrarrazões à apelação. Que é possível que a parte impugne a decisão interlocutória proferida no curso do processo que não seja agravável de imediato por uma contrarrazão. A outra parte apelou para bater na sentença. Você vai se defender nas contrarrazões para manter a sentença e vai aproveitar as contrarrazões para impugnar a decisão interlocutória. É a parte final do artigo 1009, parágrafo 1º. Qual é a curiosidade aqui? Aqui nós temos uma novidade no sistema processual brasileiro. Por quê? Porque é a primeira vez que se prevê o cabimento de um recurso entendido classicamente como um prolongamento do direito de ação, na peça de defesa. Na peça de defesa de contrarrazões ao recurso da outra parte. Seria como se fosse, mal comparando, uma reconvenção em grau recursal. Seria, mal comparando, entre aspas duplas aqui, uma reconvenção, formulação de uma demanda incidental, um prolongamento do direito de ação de modo incidental da sua própria defesa. Mas em grau recursal, isso nunca havia acontecido. Então, as contrarrazões
nesse caso, no capítulo que impugna a decisão interlocutória, tem natureza de recurso. Tem natureza de recurso autônomo. Naturalmente, nós temos uma terceira hipótese, que é a mais comum, que é o interesse em impugnar, interesse na impugnação da decisão interlocutória por meio de uma apelação, por meio da apelação. Então, a parte que perdeu na apelação, a parte que perdeu na sentença, quer impor a apelação para mudar a sentença, e quer também aproveitar a apelação para mudar as interlocutórias todas que perdeu. Eventualmente, as multas que foram impostas que ele achou injustificada, eventualmente uma prova que não se deixou produzir, qualquer outro tipo de questão incidental no processo que envolva e que não seja agravável de imediato. Claro, que não seja agravável de imediato. Nesse caso, que é o comum, que nós já havíamos adiantado, foi o que eu tratei desde o início, nós teremos a impugnabilidade de uma decisão interlocutória por meio de uma preliminar de apelação. Ok? Agora, veja como é que temos umas questões curiosas aqui. A parte vitoriosa na sentença, então nós estamos ali no caso, a primeira hipótese. A primeira hipótese ou na segunda hipótese. A parte que ganhou e ela não vai apelar. Ela pode... seria mais precisamente na segunda hipótese ali. Mais precisamente na segunda hipótese. Ela pode, ao oferecer uma impugnação das contrarrazões, ela ganhou na sentença. Ela pode, ao oferecer uma impugnação nas contrarrazões, manifestar que a sua impugnação e a impugnabilidade da sua interlocutória fique condicionada à análise do recurso da outra parte. Por que isso? Porque, na verdade, ela está satisfeita com o processo. Ela está satisfeita com o processo. Ela só está recorrendo, é meio que parecido aqui, vamos assim dizer, parecido com o recurso adesivo. Só para que se eventualmente, a apelação da outra parte for provida, se a outra parte vier a ganhar no mérito, no julgamento da apelação, ou se a Câmara decidir dar provimento à apelação, inverter o resultado, aí você pede para que a sua questão preliminar seja analisada. Fora isso, que você não tem interesse na análise. Se vem cogitando, portanto, em sede doutrinária e até jurisprudencial, que a parte que recorre apenas da interlocutória em contrarrazões manifeste a intenção de deixar condicionada a análise da sua interlocutória ao provimento, à análise do mérito do recurso da outra parte. Tem uma discussão, que eu acho que não compensa aqui para a gente aprofundar, tem uma discussão se essa hipótese que nós estamos aqui vendo, a parte de manifestar a pretensão de condicionamento do seu recurso, se isso seria propriamente um recurso adesivo, se isso seria implicitamente transformar a recorribilidade da interlocutória num recurso adesivo, que nós tratamos, artigo 997, parágrafos 1º e 2º. Tem uma certa controvérsia na doutrina por conta disso, mas eu acho que não compensa para a gente avançar nisso. Não, tem a maioria até acha que sim, que é uma espécie, seria algo comparável à transformação em recurso adesivo, mas o professor Daniel Neves não concorda com essa previsão, a professora Teresa Rudolvin também não concorda com essa previsão, mas eu acho que isso é avançar demais aqui no sinal, vai mais atrapalhar que ajudar. Pois bem, um último tópico que eu veria com os senhores, nessa questão quanto ao objeto, até adiantando algo que nós não vimos ainda, mas aí é porque tem a ver tratar com isso aqui. Na verdade, é um problema que o legislador mudou muita coisa no ordenamento. Como eles disseram, isso é uma previsão nova. E aí, a gente acaba se dando conta depois de alguns problemas que isso pode ocasionar. Então, o que nós temos aqui, portanto, é o seguinte.
podemos ter numa única peça processual a recorribilidade de uma sentença e de uma decisão interlocutória. Ao fim e ao cabo, é isso. A sentença por meio da apelação, e na apelação mesmo em preliminar, as decisões interlocutórias que não são impugnáveis de imediato por agravo de instrumento e pelo parágrafo 1º do artigo 1009 são impugnáveis em preliminar de apelação. A pergunta que surge aqui é o seguinte, tá? O que fazer com os efeitos? Como ficam os efeitos? Eu sei que nós não vimos ainda. Nós mencionamos quais são as espécies de efeitos, mas especificamente quanto à apelação, eu não comecei a falar de efeitos ainda. Efeito de agravo de instrumento. Normalmente vem uma aula de agravo de instrumento ainda. Eu já adiantei aqui, mais ou menos. O que acontece é o seguinte, a apelação ela é dotada do que se chama duplo efeito. Então, ela tem efeito suspensivo. Quando se diz essa expressão duplo efeito, é para implicitamente se referir ao efeito suspensivo. Na verdade, o que se está querendo tratar é disso. Já o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, como regra. Não tem efeito suspensivo. Recordo aos senhores o que consta lá do artigo 995. E o que é o drama que surge aqui? Tá bom. Em relação às decisões interlocutórias que são impugnadas mediante preliminar de apelação. O que vamos fazer? Esse sistema novo e híbrido, nós vamos considerar que formalmente é uma apelação. Sendo uma apelação, vai ter efeito suspensivo em tudo, na parte que ataca a sentença e na parte que ataca a decisão interlocutória. Ou nós vamos considerar que o que importa é a essência, é a substância, é o conteúdo. Então nós vamos ver, vamos desconsiderar a forma de apelação e vamos ver cada um dos capítulos. Então no capítulo da apelação que impugna a sentença, teria efeito suspensivo. No capítulo da apelação que impugna a decisão interlocutória, não teria efeito suspensivo. Seria ali na essência, teria o corpo de apelação, mas teria a essência, a alma de um agravo de instrumento. E o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. E aí, qual é a solução? Me parece que a solução mais ponderada e mais lógica aqui seria tratar tudo como se fosse apelação. Então, é afirmar que não tem efeito suspensivo. Porque o legislador aqui, por duas razões. Primeiro, o legislador aqui, meus amigos, fez um juízo prévio de proporcionalidade. Como eu lhes disse, colocou de um lado a efetividade da jurisdição, a duração razoável do processo, e do outro lado o valor justiça e a reversibilidade, a correção do acerto das decisões. É claro que ele levou isso em consideração, ou espera-se que ele tenha levado. O primeiro. Segundo ponto, por uma questão lógica. Imagina a decisão interlocutória que foi proferida hoje. Cabe recurso em face dela? Não. Quer dizer, uma interlocutória que foi proferida hoje e não está no 1015. Cabe recurso em face dela? Não. Se tivesse no 1015, caberia recurso? Caberia. E caberia recurso com efeito suspensivo? Sem efeito suspensivo. O processo ia seguir. No nosso caso, que nem está no 1015, o que acontece? O processo segue. Sem efeito suspensivo. E a decisão está produzindo seus efeitos, normalmente. Quando vem a sentença, se você interpor apelação e tiver efeito suspensivo de tudo, significa que ora aquela decisão interlocutória tinha efeito suspensivo e ora não tem. Me parece que o mais lógico, portanto, é atribuir aqui o efeito de conteúdo, o efeito conteudístico, e afirmar, portanto, que não se conta com efeito suspensivo por regra do artigo 995. Então, proferiu a decisão, não é agravável, ela não foi suspensa. No mês seguinte, ela não foi suspensa. 6 meses, ela não foi suspensa. 1 ano e meio depois, ela não foi suspensa. Aí vem a sentença, cabe a apelação, você vai suspendê-la? Não faz sentido. Me parece que o mais importante aqui é trabalhar pela ideia da essência, do conteúdo, e, portanto, nesse caso,
a apelação ela não vai ter efeito suspensivo no seu todo. Vai prevalecer aqui a regra do artigo 995, que será uma apelação desprovida do efeito suspensivo. Olha aqui, importante, ó, em relação ao capítulo que impugna a decisão interlocutória. Então, quanto ao capítulo da apelação que impugna uma decisão interlocutória, não vai se atribuir efeito suspensivo. Vai ser uma apelação que não vai ter efeito suspensivo no todo. Vai ter efeito suspensivo só em relação à impugnação da sentença. Isso em regra. Vamos falar dos efeitos já já. Mas aquela apelação, aquilo que concerne a impugnação da interlocutória, uma interlocutória que não suspendeu efeito em momento nenhum. 3 anos atrás. Vai suspender agora, porque 3 anos depois veio a sentença? Não faria sentido, seria ilógico. Então vem prevalecendo a sede doutrinária, me parece realmente o mais correto, que dê um tratamento substancial, tanto à essência quanto à substância. Por fim, é possível, meus amigos, nessa ideia de forma e substância, é possível que seja proferido na sentença uma decisão que tenha conteúdo, que tenha essência, na verdade, de decisão interlocutória. Uma decisão que esteja inserida no rol do artigo 1015. Mas formalmente ela está atribuída na sentença. Eu acho que eu já falei isso com os senhores em algum momento. Se não falei, vou adiantar aqui, vou tratar disso melhor até adiante, logo, até na aula de hoje mesmo adiante. Mas em alguns casos, não sei se os senhores já viram, o juiz concede tutela antecipada na sentença. O que, do ponto de vista lógico, não faz sentido. Porque sentença é decisão definitiva. Juízo de certeza. Tutela antecipada é uma espécie de tutela provisória, baseada em juízo de probabilidade. É incompatível. Não tem a ver uma coisa com outra. Depois eu vou explicar o porquê que ele faz isso, o motivo que ele faz isso. Em geral, é porque ele já poderia ter concedido antes a tutela antecipada e ele quer antecipar. O que ele quer aqui, ao fim e ao cabo, é retirar o efeito suspensivo da apelação. Nós veremos que a apelação tem efeito suspensivo como regra, mas em alguns casos não tem efeito suspensivo. A sentença que concede tutela antecipada na própria sentença, ela é impugnável sem efeito, ela é impugnável por apelação sem efeito suspensivo. Mas eu não estou tratando disso aqui. Tá? Eu estou tratando de um modo geral. Essa é uma espécie. Essa seria uma hipótese. Eu estou falando de um modo mais genérico ainda. Toda e qualquer hipótese do 1015, que esteja numa sentença, outro caso do 1015, quando o juiz nega a concessão da gratuidade de justiça. O juiz pode, na sentença, porque a parte requereu perto da sentença, o juiz pode, na sentença, negar gratuidade de justiça. Então você vai receber uma sentença, a sentença é impugnável por apelação, mas dentro da sentença tem uma decisão que é impugnável por agravo de instrumento. O que fazer? Vai interpor em face de uma decisão uma sentença e um agravo de instrumento? Não pode. Unirrecorribilidade, singularidade. Nós tanto falamos aqui. E nesse caso, a lei traz a solução. A previsão está no artigo 1009, parágrafo 3º. 1009, parágrafo 3º. Disposto no caput desse artigo, a sentença cabe à apelação, aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença. Então, se alguma decisão, quanto à sua essência, quanto ao conteúdo, seria do 1015, estiver formalmente numa sentença, aqui vai prevalecer a forma, por uma previsão expressa de lei. 1009, parágrafo 3º. Se aquilo que seria em tese agravável por instrumento, porque está no 1015, estiver
não numa decisão interlocutória, mas em uma sentença, o 1009, parágrafo 3º, te manda não cogitar de agravo de instrumento. Te manda aqui se dedicar, na verdade, a uma apelação. Ok? Com isso, a gente encerra esse estudo do objeto, que é a parte mais ampla da apelação. Vamos dar prosseguimento quanto aos vícios impugnáveis na apelação. Vamos lá. Vícios que são impugnáveis na apelação. Primeiro vício, apelação. O primeiro vício é o erro no julgamento. O erro no julgamento, aquele famoso error in iudicando, erro no julgamento, error in iudicando, que vai ensejar, portanto, a um pedido de reforma da decisão. Os senhores se lembram, nós já chegamos a mencionar, aquele princípio do tantum devolutum quantum appellatum, é devolvido para o tribunal aquilo que é apelado, aquilo que é explicitamente pedido, e você pede a reforma quando você alega existir um erro no julgamento, um vício quanto à conclusão do julgado. O juiz julgou mal porque você perdeu, tá? E vai recorrer dizendo que o juiz julgou pessimamente bem quando ganhou. Inclusive, quem ganhou não pode, em tese, recorrer, né? Pelo interesse, nós falamos sobre o interesse na aula passada. Então, implicitamente, essa ideia de erro no julgamento, interesse em recorrer, o erro no julgamento pressupõe a ideia de que você perdeu. Você vai recorrer dizendo, excelência, quero que reforme. Perdi, quero ganhar. Resumidamente é isso. Uma segunda hipótese é o erro no procedimento. É o digníssimo error in procedendo. O error in procedendo leva à invalidação, anulação ou cassação da decisão. Veja, senhores, invalidação, anulação ou cassação são termos sinônimos. É o mesmo. Você invalida porque você torna inválido, não válido, nulo. Você anula, você cassa, você retira do mundo jurídico. A mesma coisa. Tá? Então, no erro de procedimento, você não pede, em geral, para que tenha um novo julgamento. Você não pede uma reforma, você pede uma invalidação. Você quer que pegue aquela folha chamada sentença, rasgue aquilo, para que, em geral, e esta é a regra, em geral, a invalidação ocasiona o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que o primeiro grau de jurisdição que cometeu o erro no procedimento faça de novo. Fez mal feito, faz de novo para aprender. É o exemplo que nós vimos. Não deixou produzir prova. A parte recorreu. Alegou erro no procedimento. O tribunal acolhe. O tribunal fala que é um absurdo. Não deixar a parte produzir prova. Invalida, anulou. Olha, excelência, eu nem vi a tua sentença se você julgou nesse sentido ou naquele. Eu vi que você não deixou produzir prova, não pode. Abaixa, rasgou a sentença, não vale de nada. Passei uma caneta vermelha aqui, ó, é nulo. Não vale. Faz de novo. Faz de novo, eu, o tribunal, estou mandando. Faz de novo como? Deixa a parte produzir prova, ajusta o procedimento aí, depois você profere outra sentença. Aí depois a gente vê quem vai ganhar, quem vai perder vai pedir uma reforma provavelmente, aí vem para mim, eu vou julgar de novo. Nós falamos lá da regra de prevenção, quando o relator recebe o primeiro recurso, ele fica prevento para todos os outros. Mas no procedimento que nós temos é isso. A invalidação retira do mundo jurídico a decisão e vai ter que colocar outra no lugar. Depende. Luana pergunta, posso alegar erro no procedimento por embargo declaratório? Difícil. Difícil, muito difícil. Não vejo hipóteses. As hipóteses de embargo de declaração nós veremos no artigo 1022. Obscuridade, não tem nada a ver com procedimento. Contradição, nada a ver com esclarecimento, com procedimento. Erro material, nada a ver com procedimento. O máximo que nós poderíamos aqui cogitar, mas não vejo, seria a hipótese de omissão.
hipótese de omissão. Alguma nulidade relacionada à omissão. Nós poderíamos cogitar, mas eu vou tratar disso já já com os senhores. Mas aí não é um erro no procedimento de sequência de atos, né? Seria um tipo de vício, talvez seja disso que você esteja falando. Eu vou chegar lá já já. E como eu estava lhe dizendo, essa é a regra da devolução dos autos ao primeiro grau para que o primeiro grau faça de novo. Mas como eu pontuei de propósito várias vezes, é a regra. E sendo a regra, adivinha o que tem? A exceção. Então, a exceção a essa hipótese aqui, a exceção, ou seja, quando os autos não retornam ao primeiro grau de jurisdição ou ao juízo quo, nós teremos aqui a hipótese da chamada teoria da causa madura. Teoria da causa madura, que está prevista no artigo 1013 do CPC, no seu parágrafo 3º. 1013 do CPC, no seu parágrafo 3º. Nós vamos tratar em separado, já, logo agora, dessa teoria da causa madura, só para aproveitar e finalizar esse tópico aí de vícios impugnáveis na apelação. Nós temos aqui um terceiro e excepcional vício. É excepcional. É excepcional e está incluído nessa teoria da causa madura. Então, excepcionalmente, está aqui. Teoria da causa madura, excepcionalmente, pode ser que a parte alegue que o tribunal venha a julgar por meio de uma apelação uma omissão. Uma omissão, uma sentença extra petita, como nós veremos que consta do artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 3º do CPC. Fiz uma mera menção aqui, é um caso excepcional, mas é uma exceção. Dentro dessa exceção que eu mencionei mais cedo aí, teoria da causa madura. Então, vamos estudar agora, de um modo separado, a teoria da causa madura como um todo. Ok? Vamos lá. Teoria da causa madura. Olha quanta coisa que temos para falar na apelação. Teoria da causa madura. A teoria da causa madura, ela se associa ao efeito devolutivo na apelação. Efeito devolutivo que nós estudaremos no final da aula de hoje, / começo da próxima aula. A teoria da causa madura tem previsão nos parágrafos 3º e 4º do artigo 1013 do CPC. Essa teoria da causa madura, ela é uma teoria segundo a qual o recurso da apelação em face de uma sentença que contenha um vício, vamos ver que tipo de vício são esses, pode vir a levar a uma apreciação desde logo pelo tribunal quanto ao mérito. Então, ao invés de baixar, invalidar, para que retorne ao juízo de primeiro grau para corrigir o procedimento e voltar para o tribunal para reanalisar, nesse caso não. Em razão do princípio da economia processual, em razão do valor da efetividade da jurisdição, a teoria da causa madura preconiza que o próprio tribunal que invalidou a decisão do primeiro grau vai ele mesmo colocar outra decisão no lugar. Vai ele mesmo se pronunciar quanto ao mérito. Acaba que essa é uma exceção, uma hipótese excepcional quanto àquela regra que nós vimos do tanto devolutum quantum appellatum. Porque a parte pediu a invalidação, não rejulgamento. Só que por força da lei,
A lei disse que nessas hipóteses, quando o tribunal reconhece a invalidação, nós veremos que hipóteses são essas. Quando o tribunal reconhecer a invalidação, essas invalidades, preenchidos esses requisitos que nós veremos, não é para baixar. Não é para baixar porque prevalece essa ideia da economia processual e da efetividade processual. Então, mesmo que a parte tenha pedido a invalidação, o tribunal pode invalidar e também reformar. Também se pronunciar quanto ao mérito. É uma exceção à lógica da teoria, do tantum devolutum quantum apelato. Essa teoria da causa madura, ela é prevista, como eu lhes disse, no artigo 1013, parágrafos 3º e 4º do CPC. Esse 1013 está inserido na apelação, que é o que nós estamos estudando aqui, a apelação. Só que prevalece em sede doutrinária e jurisprudencial a ideia de que isto não é algo exclusivo da apelação. Na verdade, seria um conceito mais afeito à teoria geral dos recursos, que pode ser aplicado, portanto, a outros institutos. Tem mesmo decisão do STJ que admite a aplicação da teoria da causa madura em agravo de instrumento, por exemplo. Então, não é algo em que pese previsto no capítulo da apelação, não seria algo exclusivo, absolutamente exclusivo, restrito da apelação, até mesmo porque, como nós vimos, a apelação é o recurso ordinário padrão, que prevê de modo exaustivo, como estamos vendo, diversos itens, e tem aplicação subsidiária naquilo que for compatível aos demais recursos. Doutrina e jurisprudência admitem a aplicação dessa teoria da causa madura de modo expansivo para outros recursos. Agora vamos a um tópico muito importante quanto a essa teoria, que são os requisitos. Quais sejam os requisitos da teoria da causa madura? Adivinha? O primeiro requisito é que a causa esteja madura. Teoria da causa madura. O primeiro requisito é que a causa esteja madura. O que significa dizer que a causa está madura? Quando você diz que uma fruta está no pé madura para ser consumida, significa o quê? Ela não precisa mais maturar o seu processo de formação. E como eu lhes disse, ela está pronta para ser consumida. O processo maduro, a causa madura, é aquele processo, aquela causa que está em condições de imediato julgamento. Está em condições de imediato julgamento. Veja, nós estamos falando aqui de uma tutela de natureza cognitiva. Os recursos, em geral, visam a exercer a função revisional em uma tutela cognitiva. E nós vimos que os elementos da tutela cognitiva são alegações e provas. O que significa uma causa madura? Uma causa em condições para imediato julgamento. É que já tenham alegações e provas suficientes. Se pode cogitar de um prejuízo ao contraditório aqui. Tanto faz se é uma questão exclusivamente de direito ou se é uma questão de fato e de direito. Basta que os fatos já estejam provados. Condições de imediato julgamento. Causa madura significa, a contrário sensu, portanto, você afirmar que não precisa de instrução probatória. E não precisa baixar para produzir prova. É isso que é o primeiro elemento. Causa madura, que dá nome à teoria. E o segundo requisito é que haja um enquadramento em alguma das hipóteses previstas em lei. Alguma das hipóteses previstas em lei. No CPC, nós temos os parágrafos 3º e 4º do artigo 1013. Preenchido esses requisitos, eu vou trazer aqui o dispositivo para a gente fechar com a análise das hipóteses de cabimento. Preenchido esses requisitos, vem prevalecendo o entendimento de que o tribunal não tem mera faculdade na aplicação da teoria da causa madura ou não. Seria, portanto, uma aplicação cogente. A lei teria imposto um dever aos magistrados, ao tribunal.
em benefício da economia processual, da efetividade processual, da duração razoável do processo. Não chega a ser uma posição absolutamente unânime. Fred Didier, por exemplo, ele não entende como um dever. Ele coloca um outro requisito ali, por exemplo, que seja o requerimento da parte. A parte deve requerer. Mas ele é uma posição minoritária aqui quanto ao ponto. Vamos lá. Vou trazer o parágrafo 3º do artigo 1013, para que nós possamos estudar quais sejam as hipóteses da teoria da causa madura. E nós começamos a estudar a teoria da causa madura quando tratamos dos vícios da apelação, falamos da invalidade. Em geral, a invalidade gera um retorno para o primeiro grau. Na teoria da causa madura, não. O próprio tribunal julga. 1013, parágrafo 3º, tem esta redação. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, olha lá, falamos sobre isso, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, falamos sobre isso, é um dever. Quando? E essas são as hipóteses. Quando? Vamos ver uma por uma. Não são muitas também, uma por uma. Inciso 1º. Quando ele decidir reformar uma sentença fundada no artigo 485. Essa foi a hipótese clássica de criação dessa teoria no Código de 73. Essa teoria foi introduzida em 2001 no Código de 73. E foi por uma previsão parecida com essa. Quando reformava no Código de 73 uma sentença terminativa, uma sentença que não analisa o mérito, quando o tribunal reputa que o juiz de primeiro grau reconheceu de modo indevido um vício processual, o que ele faz em regra? Ele baixa os autos para o juiz de primeiro grau prosseguir na fase instrutória. Mas se o tribunal, ao reconhecer que o juiz de primeiro grau reconheceu um vício indevidamente e que o processo está pronto para imediato julgamento, ou seja, que o vício foi reconhecido já tendo provas produzidas, por exemplo, ou é desnecessária a produção de prova, a questão é exclusivamente de direito, para que baixar, para julgar, para depois subir? Por economia processual, o tribunal já pode, desde logo, julgar. E aí, veja, nesse caso, como eles dizem, é a hipótese clássica, claro que não pode se cogitar, como eu mencionei lá em cima nos requisitos, de uma exceção ao princípio do contraditório, mas essa é a hipótese clássica de criação da teoria. O que nós temos aqui de mais delicado para cogitar é o seguinte, para refletir, na verdade, é o seguinte, nós poderemos vir a ter aqui uma exceção, não é que tenha sempre, tá, senhores? Mas nós poderemos vir a ter aqui uma exceção ao princípio da reformatio impedius. Mais uma das exceções que eu já tinha mencionado para vocês no momento próprio. Qual é a hipótese que nós poderemos ter aqui de exceção? Nós tivemos uma sentença terminativa, tivemos uma sentença terminativa que não resolve o mérito, portanto, e ao julgar o recurso, pode ser que o tribunal venha a julgar improcedente o pedido do autor, por exemplo. Então, o autor tinha recebido uma sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, só que as sentenças terminativas, em geral, elas formam o que se chama de coisa julgada formal e não impedem a repropositura. E pode ser que, quando do julgamento da apelação pela teoria da causa madura, o tribunal venha a julgar o mérito. Venha a julgar o mérito improcedente. Perceba que a improcedência, um julgamento desvantajoso quanto ao mérito, é pior do que um julgamento desvantajoso quanto a vício processual, em geral. Por quê? Porque o julgamento de mérito gera coisa julgada material. Por esse caso em que nós mudamos de uma sentença terminativa para uma sentença de improcedência do pedido do autor, especialmente nesse caso, nós teremos uma piora da situação jurídica
do autor em razão da estabilidade que é inerente à coisa julgada material. Isso é uma curiosidade, um detalhe que se tem para falar dessa previsão. Inciso... Não, apelação não, Luana, porque já vai estar em tribunal. A teoria da causa madura já é aplicável diante de uma apelação. A teoria da causa madura já é aplicável diante de uma apelação que impugnou, nessa hipótese, uma sentença terminativa. Então, ao invés de baixar, o próprio tribunal já julga. Não tem que se cogitar de aqui de apelação. O tribunal julgou, vai proferir um acórdão, o que seria... Então, o que nós a sentença, nós tivemos o primeiro grau de jurisdição, porque a sentença não analisou o mérito, tá? Aqui não há uma discussão quanto à supressão de instância. A sentença analisou o processo e reconheceu o vício processual. Foi para o tribunal reputou que aquele vício foi indevidamente reconhecido. Regra baixaria, para reanalisar. Só que nesse caso, por uma previsão da lei, o próprio tribunal vai analisar. E aí o recurso cabível, nós veremos, vai ser, eventualmente, recurso extraordinário, recurso especial para Brasília. Tá? Isso que você está cogitando aqui é mais propriamente uma hipótese dos próximos dispositivos. Uma crítica que se faz aos outros dispositivos. Quer ver? Inciso 2º. Você aplica a teoria da causa madura quando a sentença decretar, quando o tribunal decretar a nulidade da sentença, o tribunal reconhecer a nulidade da sentença, por quê? Porque a sentença não é congruente com os limites do pedido ou da causa de pedido. Em primeiro lugar, sempre falo com os senhores sobre desse princípio da congruência. Princípio da congruência, da correlação ou da distrição. Artigos 141 e 492. Os vícios que desrespeitam a congruência são a sentença ultrapetita, extrapetita e citrapetita. De um modo genérico, o inciso 2º está falando desses vícios. Sentença ultrapetita, extrapetita e citrapetita. São sentenças que não respeitam ao princípio da congruência, da distrição ou da correlação. O que é a sentença ultrapetita? É a sentença que ultrapassa o que foi pedido. A parte pediu 10 mil, o juiz julgou procedente o pedido dela e condenou o réu a lhe pagar R$1,5 milhão de reais. Está errado julgar procedente? Não, é uma questão de provas. Aqui a questão discutida é: a parte pediu 10 mil. A jurisdição foi retirada da inércia até o limite de 10 mil. Como é que o tribunal corrige isso facilmente? Assim, excelência, você foi muito bem, você julgou procedente, não é hipótese de reformar, beleza, ok. A hipótese é de procedência. A parte até poderia fazer jus a R$1 milhão, mas ela pediu 10 mil. E pedindo 10 mil, 141, 492. O judiciário não pode dar mais do que foi pedido. Então vamos reformar, vamos julgar o mérito. Anula, o que passar de 10 mil nesse exemplo é nulo. E aqui é mole, né? A parte pediu 10 mil, o juiz julgou os 10 mil? Julgou. Julgou 10.001 centavos, julgou 11 mil, julgou 20 mil, ele ultrapassou. Então a sentença que ultrapassa o que foi pedido é a mais fácil, não gera nulidade nenhuma, não gera dificuldade, não é que não gera nulidade, não gera dificuldade nenhuma a decisão do tribunal. E na verdade só o que o tribunal faz é cortar. A parte pediu 10 mil, o juiz deu R$1,5 milhão. O que o tribunal faz? Vem aqui e corta. O que passou de 10 mil, a massa joga fora e dá para a parte que ela pediu. 10 mil. Ajusta a resolução da controvérsia, a congruência, a correlação, a distrição. Aqui é o que não dá problema. Então, o vício da congruência relacionado à sentença ultrapetita é a mais fácil. O drama que nós temos são com as sentenças extrapetita e com a sentença citrapetita. Sentença extrapetita. O
julgou fora do que foi pedido. Não é que julgou além do que foi pedido, julgou fora do que foi pedido. Então o juiz, sei lá, o cara pediu obrigação de fazer, o juiz condenou a obrigação de pagar. Sem justificativa para conversibilidade. Ou o contrário, o cara pediu a obrigação de pagar, o juiz condenou a obrigação de não fazer. Vai ficar mais claro aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a sentença é extrapetida, é fora do que foi pedido. Tá, o cara pediu entrega de carro, o juiz determinou a entrega de laranjas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É extrapetita. Julgou fora do que foi pedido. O que o tribunal, segundo a lei, pode fazer? O tribunal pode desconsiderar o julgamento do juiz de primeira instância, que julgou extra petita, e o tribunal pode julgar. E aí a gente chega no que a Luana cogitou. Aqui, realmente, uma crítica que a doutrina faz, nós temos uma crítica séria da supressão de instância. Porque o juiz, vamos cogitar, o juiz nada falou sobre a obrigação de pagar quantia. O juiz julgou a obrigação de não fazer. Não tem nada a ver, pessoal, eu sei, mas o erro é justamente esse. Sobre a obrigação de pagar quantia, o juiz não se pronunciou. O primeiro grau de jurisdição não falou se tem que pagar, se não tem que pagar, se deve, se não deve. Ele proferiu uma decisão inválida. Porque ele julgou o que não foi pedido. E o tribunal? O que a lei está dizendo? Que o tribunal pode consertar julgando direto o que foi pedido. E aí, nesse meu exemplo, o tribunal vai rasgar o que ele falou sobre a obrigação de não fazer. Excelência, está maluco? O cara não pediu nada disso. Extra petita. Não foi pedido. Está fora do que foi pedido. E eu aqui em cima, tribunal, vou resolver. Vou julgar a obrigação de pagar quantia. Aí, perceba, o tribunal de primeiro grau não se pronunciou, não reconheceu nulidade. Ele não falou assim, deixe de me pronunciar sobre o mérito, que tem um vício. Não é no inciso primeiro. No inciso primeiro não tem essa discussão de supressão de instância. O máximo que você pode falar é que o juiz julgou mal. Não era hipótese de nulidade. Não era hipótese de vício insanável. Aqui não, aqui o juiz não analisou nada sobre a obrigação correta, pedido correto. Ele foi para o caminho errado. O tribunal corrigiu o caminho errado. Ok. Só que o que era o correto a se fazer? O mais natural a se fazer? Não dá para falar correto, é correto que tem a previsão em lei, né? Mas o que era o mais natural a se fazer? Excelência, tá maluco? Tu não pode se manifestar sobre isso. Baixa, faz de novo, que aí você vai exercer a instância originária e eu vou exercer a função revisional, que é o correto. Quando isso não acontece, teoria da causa madura, que como nós vimos é um dever, o que acontece? O juiz de primeiro grau nada se manifestou sobre o que foi pedido e o tribunal, ao corrigir, se manifesta em grau originário. E não é um grau revisional, ele é grau originário. A primeira manifestação do judiciário sobre a obrigação de pagar quantia, no exemplo que eu lhes dei, vem do tribunal. É nesse caso que nós temos uma crítica, uma séria crítica, sobre a tal da supressão de instância. Qual instância que foi suprimida? A primeira instância. Houve uma supressão à parte da primeira instância. O dispositivo é válido, não foi declarado inconstitucional pelo STF, é aplicado todo santo dia, mas é uma crítica que os garantistas fazem. Não deveria ser assim. Não deveria. Isso é um erro, uma falha de percepção quanto ao juízo natural. Há uma supressão de instância. E aí, veja, falta falar da decisão citra petita. Né? A decisão citra petita. E é o inciso terceiro. Na verdade, o legislador aqui separou quando não precisava separar. No inciso segundo, ele já tinha trazido uma previsão genérica. Vícios de congruência. Eu falei para os senhores que pega a ultra petita, extra petita e citra petita. Olha o inciso terceiro. O tribunal vai poder julgar direto, teoria da causa madura, quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos. Hipótese em que ele, tribunal, poderá julgá-lo. Salvo engano, foi algo que a Luana cogitou. Aqui, veja o que eu coloquei lá em cima para os senhores. Eu coloquei lá em cima para os senhores que, excepcionalmente, um dos vícios, aqui, vou até trazer de novo, excepcionalmente, um dos vícios que você pode obter, sanar por uma apelação, olha aí, ó, excepcionalmente, por conta da teoria da causa madura, você pode suprir uma omissão, quando se tratar de uma sentença citra petita, artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 3º. Nós vamos cair na exata crítica da supressão de instância. A parte pediu
dano material, dano moral, dano estético. O juiz julga integralmente procedente o pedido. Integralmente. E dá tudo que a parte pediu dano material. Tudo que a parte pediu dano moral. Nada fala sobre dano estético. Aí nós veremos. Cabe um recurso próprio, embargo de declaração. Excelência, em que pese você ter falado que foi integralmente procedente, eu pedi, sei lá, 1 milhão de dano estético, você não me deu nada. Então não julgou procedente pedir dano estético. Julgou procedente dano material. Procedente dano moral. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não pedi 2, não. Eu pedi 3. Então, o senhor faltou esquecer 1. Quando o senhor disse que julgou tudo procedente, ou não foi tudo, ou foi tudo e esqueceu de falar alguma coisa. E aí, me esclarece aí. Por embargo de declaração. Que é o recurso para suprir a omissão. E ele julga os embargos e diz, não, tem omissão nenhuma. Se vira aí, problema é teu. Aí você recorre. Recorre de apelação. Vai pro tribunal e fala, tribunal, vai, bagunça, o que eu posso fazer? O cara fala que eu ganho tudo, mas eu pedi 3 coisas, ele me dá 2 só? O que está dizendo a teoria da causa madura? Se o processo estiver pronto para julgamento, o tribunal reconheceu, o juiz errou, o juiz se omitiu. A Luana pediu 3 coisas, recebeu só 2, ela tem direito a receber tudo. O tribunal errou e eu vou corrigir. Eu, tribunal, vou julgar de imediato, porque ela pediu de dano estético. E ele vai dar ou não vai dar? O que nós teremos ali, dando ou não dando? Supressão de instância. Sobre aquele pedido de dano estético, o primeiro órgão jurisdicional a se pronunciar, ou seja, competência jurisdicional originária, terá sido o tribunal. E não da instância originária. E não do juízo de piso. Mesma crítica que se faz quanto à supressão de instância. Haveria ali uma inovação de matéria no tribunal. O tribunal exerceria a função jurisdicional em grau originário. Ok? E a última previsão desse inciso terceiro, a hora passa muito rápido, a hora vai chegando, é a previsão do inciso 4º desse parágrafo terceiro. O tribunal pode aplicar a teoria da causa madura quando decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. E me parece que é menos, assim, é a menos controvertida, né? Que gera menos prejuízo, vamos assim dizer. Não é nem questão quanto ao pano de fundo, quanto ao mérito. O tribunal fala assim, o juiz até julgou certo, mas fundamentou mal. Deixa que eu vou fundamentar da forma correta. Basicamente é isso, né? Em tese, o que o tribunal teria que fazer? Artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Artigo 93, inciso 9º da Constituição. Decisão sem fundamentação, pseudo-fundamentação, mal fundamentada é inválida. Rasga, baixa e faz de novo. Só que a pretexto de ensinar o juiz a trabalhar, quem sofre prejuízo é a parte, né? Vai baixar, daqui a anos ter uma outra sentença bem fundamentada ou não, para depois ter outro recurso, depois subir. Aqui, para trazer efetividade, é que me parece que fica mais claro, né? O tribunal mantém a decisão, se for o caso, ele nem tratou de caso de reforma, mas ele complementa e traz uma fundamentação mais precisa, mais elaborada. A última hipótese, nós temos 2 minutos, e é justamente o que eu preciso, é do parágrafo 4º. No parágrafo 4º, o juiz reforma, vai aplicar a teoria da causa madura, tem elementos instrutórios suficientes nos autos para ele julgar de imediato, e ele, tribunal, vai reformar uma sentença, e a sentença lá embaixo reconheceu decadência ou prescrição. O tribunal vai, desde que possível, examinar as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juiz de primeiro grau, que é justamente a hipótese da teoria da causa madura. Então, porque o juiz de primeiro grau reconheceu decadência, ele nem julgou o pedido de indenização. O tribunal lá em cima reformou, só que não tinha decadência nenhuma. Em tese, o que deveria fazer? Baixar para julgar a indenização. Ninguém julgou a indenização. A lei está dizendo que o próprio tribunal vai julgar. Mesmas críticas sobre supressão de instância. Mesmas críticas. Sobre o pedido de indenização, o tribunal... Aqui, veja, quer dizer, mentira. Aqui o tribunal se manifestou sobre a indenização, porque decadência é mérito. Né? Aqui não tem crítica de supressão de instância, não. Eu cometi um equívoco. Não tem crítica de supressão de instância. Por quê? Porque decadência e prescrição são méritos. Eu pensei uma coisa, eu falei outra.
decadência e prescrição são méritos. Quando o juiz diz que não tem que pagar porque decaiu, é um fundamento de improcedência. O tribunal está apenas reformando. Aqui não tem supressão de instância alguma. Estamos ficando por aqui, evidentemente, eu tenho que pegar até um ar. Falei muito, corri muito para tentar passar o máximo de matéria. O que eventualmente não dê para passar, meus amigos, esse semestre que está mais curto, aí a gente vê como é que faz. Eu vou elaborar um material e passo para vocês, tá? Vamos seguindo aqui o barco, passo o melhor, dá para passar, mas esse semestre tem menos aulas, evidentemente, e não vou me estressar com isso, não. Tá? Galera, um abraço para vocês aí. Já vieram aqui me chamar mais 5 vezes. Deixa eu ver o que houve lá. Um abraço a todos aí. A aula corrida é bom que é muito conteúdo. Se vira aí para pegar. Um abraço a todos. Fica com Deus.